Enquanto a refutação da existência de um Deus bom é o problema do mal, e a existência de um Deus mau é a falta de harmonia apenas com o mal. Sobrou um Deus que não tem compromisso com a benevolência e nem a malevolência. Seria então um Deus neutro. O problema do Deus neutro. Falando em um Deus neutro, ou seja, um Deus que não pertence a nenhuma religião, um Deus que não escreveu nenhuma regra, um Deus autossuficiente, ou seja, não carece de adoração e não se importa com opiniões e julgamentos. Um Deus que criou tudo sem compromisso com a benevolência. Esse Deus criou tudo, todas as possibilidades, todas as ocasiões e toda a maldade e bondade, provando que é um Deus neutro, máximo e completo. Porém esse Deus neutro teria que ter ciência de tudo e ter experiência de tudo, mostrando que de fato é a maximidade. A ciência poderia vir da visão de um Deus, mas a experiência não. Se esse Deus neutro criou seres inferiores e frágeis, ele estava ciente que eram inferiores e frágeis, mas ele não experimentou a interioridade e a fragilidade. Saber que um bolo está envenenado é diferente de experimentar um bolo envenenado, então ele precisará ter a experiência total como criatura e não como criador. Nessa lógica ele estaria provando que é de fato a maximidade. E antes que algum teísta cristão diga que Jesus era um avatar de Deus para que ele sentisse a fragilidade humana, essa lógica não iria funcionar, pois Jesus na ideia cristã já sabia que era Deus também, já sabia que era especial, divino, sobrenatural e estava ciente do seu propósito divino. Sem falar que ele tinha recursos divinos, tinha privilégios acima da humanidade. E essa ideia não irá funcionar, pois se Deus é máximo ele teria que ter todas as experiências. Uma dessas experiências teria que ser um humano aleatório, simples, frágil e sofredor. Deus sendo humano, agora temos Deus vivendo uma vida de um humano sofredor sem recursos divinos. Esse humano, que é Deus, está passando por sofrimento. Ele pede ajuda a outra pessoa, mas essa pessoa não pode ajudar ou não está próxima a ele, porém ele tem Deus. Esse humano, que é Deus, continua passando por momentos terríveis, então ele pede ajuda divina. Deus pede ajuda a Deus, pois sabe que só Deus poderia o ajudar naquele momento. Esse humano, que é Deus, sofre enquanto tenta formular palavras em sua oração, mas esse humano tem o azar de estar orando para um Deus neutro, autossuficiente e indisponível, e não a sorte de estar orando para um Deus benevolente e disponível. Então esse humano, o próprio Deus, se decepciona com Deus, Deus duvida de Deus, Deus sente raiva de Deus, e esse humano que é Deus finalmente morre como humano. Retornando então para sua forma original, Deus sentiu de fato como é ser humano, como é ser uma criatura frágil, então ele reflete sobre sua experiência de criatura sofredora. E se ele ignora a experiência de não Deus, de não autossuficiência, e ignora a experiência de sofrimento e desespero que o próprio passou, então ele mais que sabe que é a própria fonte da injustiça e do egoísmo, e sua autossuficiência viraria apatia e psicopatia. Deus prefere estar no conforto do alto privilégio de ser Deus, pois ele sabe que não tem capacidade de ser humano. E se ele entendeu o que é sofrer e não faz nada para mudar, então ele sabe que é privilegiado, irresponsável e egoísta. Mas se ele, esse Deus neutro, percebe que criou um problema a qual ele não é afetado, ele ciente e experimentado isso alteraria a realidade, faria todo o sofrimento nunca ter existido e beneficiaria suas criaturas. Ou vendo o peso da cegueira e do privilégio de ser Deus, ele se permitiria sentir culpa, apagaria tudo e se apagaria, pois não queria continuar criando coisas injustas e dolorosas. Sendo assim, agora vemos que a natureza sempre existir de forma inconsciente consegue ser bem mais resolvida e neutra do que um Deus neutro. Um Deus neutro entra em colapso com ele mesmo,